A gente sabe que traição é um assunto que sempre chama atenção, né? Mas você sabia que na Bíblia existem histórias de mulheres que foram flagradas traindo e que isso chocou muita gente na época? Pois é. E o mais impressionante é que essas histórias têm muito a ver com o que acontece até hoje, porque no fundo o ser humano não muda tanto assim. A traição sempre traz consequências, algumas bem pesadas, e quando você ouvir o que aconteceu com essas mulheres, vai entender por que esses casos ficaram tão marcados. Então já fica aqui comigo, porque no final tem um caso que é de arrepiar. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais conteúdos como esse. A Bíblia está repleta de histórias de traições que deixaram marcas profundas. Um dos casos mais emblemáticos é o de Oséias e Gomer. Deus ordenou que Oséias se casasse com uma mulher infiel para simbolizar o relacionamento entre ele e o povo de Israel. Oséias seguiu a orientação divina, mas logo se viu lidando com a dor de um amor traído. Gomer buscava outros homens, ignorando o compromisso assumido. Esse casamento serviu como um espelho da infidelidade espiritual de Israel, que muitas vezes se afastava de Deus para seguir ídolos e prazeres passageiros. Quantas vezes as pessoas hoje se veem em situações parecidas, buscando preencher o vazio com escolhas erradas? Oséias não apenas perdoou Gomer, mas a buscou novamente, mostrando o amor incondicional de Deus. A atitude de Oséias ensina que o verdadeiro amor envolve paciência e compromisso, mesmo diante das falhas do outro. Ele poderia ter abandonado Gomer, mas escolheu resgatá-la, assim como Deus sempre oferece novas chances. Essa história é um exemplo poderoso de como o perdão pode restaurar relacionamentos, mesmo quando tudo parece perdido. Quem nunca precisou perdoar ou ser perdoado? Às vezes, dar uma segunda chance pode ser o passo mais difícil, mas também o mais transformador. Outro caso de traição que chamou a atenção foi o de José e a esposa de Potifar. José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, encontrou-se servindo na casa de Potifar no Egito. A esposa do chefe egípcio tentou seduzi-lo insistentemente, mas José manteve sua integridade. Ele recusou as investidas, sabendo que ceder significaria trair não apenas seu patrão, mas também seus próprios valores. Infelizmente, mesmo fazendo a coisa certa, José foi acusado injustamente e lançado na prisão. Isso nos lembra de que às vezes escolher o caminho certo pode trazer dificuldades, mas sempre valerá a pena. A história de José mostra que manter a integridade, mesmo sob pressão, é uma decisão que traz recompensas no tempo certo. Ele não se deixou levar pelo momento e manteve o foco em seu propósito maior. Quantas vezes as pessoas enfrentam situações parecidas, onde precisam escolher entre o que é certo e o que é conveniente? Essa história nos encoraja a permanecer firmes, sabendo que a verdade sempre prevalecerá. E no fim, Deus honrou José, elevando-o a uma posição de destaque no Egito, provando que o caráter íntegro sempre encontra seu reconhecimento. Outro relato que chocou foi o relacionamento entre Herodes e Herodias. Eles viviam um caso adúltero, e João Batista não teve medo de confrontá-los publicamente. Herodias, ressentida, influenciou Herodes a mandar prender João e posteriormente, a executar o profeta. Esse episódio mostra como a infidelidade pode levar a decisões precipitadas e destrutivas. Muitas vezes, escolhas erradas motivadas por orgulho ou desejo de poder podem ter consequências irreversíveis. A história de Herodes e Herodias nos ensina a avaliar bem as nossas escolhas e a considerar suas consequências antes de agir. A história de Tamar e Judá é outra que surpreende muita gente. Tamar era uma mulher que enfrentou muitos desafios e injustiças. Quando seu marido morreu, ela deveria se casar com o irmão dele, conforme o costume da época. No entanto, Judá, seu sogro, não cumpriu essa promessa. Determinada a garantir seu futuro e a sua posição na família, Tamar teve uma ideia ousada. Ela se disfarçou de outra pessoa e enganou Judá, conseguindo assim o que era seu por direito. Essa história mostra como, às vezes, as pessoas precisam lutar para conseguir o que é justo. Tamar foi corajosa, mesmo em uma situação difícil, e nos ensina sobre determinação e persistência. Davi e Batseba são um dos casais mais conhecidos quando se fala de traição na Bíblia. Davi era rei e tinha tudo, mas quando viu Batseba, a esposa de Urias, ele tomou uma decisão errada. Ele mandou chamá-la e teve um caso com ela. Quando descobriu que ela estava grávida, tentou esconder tudo. Para isso, colocou Urias, o marido dela, na linha de frente da guerra, onde ele acabou morrendo. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi sobre o que ele fez. Isso mostra que mesmo sendo rei, Davi teve que enfrentar as consequências de suas escolhas. Essa história nos lembra que erros sempre trazem consequências,
mas também que Deus oferece perdão para aqueles que reconhecem suas falhas. Outro caso muito interessante é o de Sara, Abraão e Agar. Sara não podia ter filhos e decidiu dar sua serva, Agar, para Abraão, esperando assim ter um herdeiro. O plano parecia funcionar, mas logo surgiram problemas. Agar teve um filho chamado Ismael, e isso gerou muitos conflitos dentro da casa. Sara começou a sentir ciúmes e tratou Agar com dureza, até que Agar decidiu fugir. Essa história mostra como tentar resolver as coisas do nosso jeito, sem confiar em Deus, pode trazer muitas complicações. Muitas vezes achamos que temos uma solução melhor, mas isso pode gerar problemas que não imaginamos. A história de Sansão e Dalila também é um exemplo muito conhecido de traição na Bíblia. Sansão era um homem forte e escolhido por Deus para libertar o povo de Israel dos inimigos. No entanto, ele se apaixonou por Dalila, uma mulher que não tinha boas intenções. Os inimigos de Sansão ofereceram dinheiro a Dalila para que ela descobrisse o segredo de sua força. Após várias tentativas, ela conseguiu enganá-lo e descobriu que sua força vinha de seu cabelo. Sansão confiou em Dalila, mas essa confiança foi traída. Essa história nos ensina que precisamos ter cuidado com quem confiamos e que as escolhas erradas podem nos levar a grandes perdas. Outro exemplo é a história de Mical, esposa de Davi. Mical amava Davi e o ajudou a escapar quando seu pai, o rei Saul, queria matá-lo. No entanto, com o tempo, Mical passou a desprezar Davi por suas atitudes. Quando Davi dançou diante de Deus em uma celebração, Mical o criticou, mostrando que seu coração já não estava mais alinhado com ele. Isso nos ensina que o amor precisa ser cultivado, e que críticas constantes podem destruir um relacionamento. Muitas vezes, deixamos de valorizar as pessoas ao nosso redor e só percebemos quando já é tarde demais. A história de Acabe e Jezabel também mostra como relacionamentos podem ser destrutivos quando não são baseados em princípios corretos. Jezabel influenciou seu marido, o rei Acabe, a cometer muitas injustiças e adorar falsos deuses. Ela manipulava as situações para conseguir o que queria, sem se importar com as consequências. Acabe, por sua vez, permitiu-se ser influenciado negativamente. Isso nos ensina que precisamos estar atentos a quem nos influencia e garantir que nossas decisões estejam alinhadas com valores corretos. A história de Ananias e Safira no Novo Testamento mostra um tipo diferente de traição, a desonestidade. Eles venderam uma propriedade e decidiram mentir sobre o valor para manter parte do dinheiro para si, fingindo que estavam dando tudo a Deus. A mentira acabou custando suas vidas, pois foram confrontados e caíram mortos. Essa história nos ensina que a verdade sempre vem à tona e que a honestidade é essencial em todos os aspectos da vida. Tentar enganar os outros pode trazer consequências graves, e a confiança é algo que se constrói com ações verdadeiras. A história de Ana, a mãe do profeta Samuel, também nos ensina sobre fidelidade e confiança em Deus. Ana era estéril e sofria muito porque sua rival, Penina, a provocava constantemente. Mesmo assim, ela não traiu sua fé nem tentou resolver a situação por conta própria. Em vez disso, Ana orou com sinceridade e fez um voto a Deus, prometendo que se tivesse um filho, o dedicaria completamente ao Senhor. Deus ouviu sua oração e lhe concedeu Samuel, que se tornou um dos maiores profetas de Israel. Essa história mostra que a paciência e a fé podem nos levar a grandes bênçãos. Já a história de Ester nos apresenta uma mulher corajosa e leal ao seu povo. Quando o rei persa escolheu Ester como rainha, ela manteve em segredo sua origem judaica. No entanto, quando seu povo estava em perigo de ser destruído, ela revelou sua identidade ao rei, arriscando sua própria vida para salvar os judeus. Ester poderia ter traído suas origens por medo, mas escolheu a verdade e a coragem. Sua história nos ensina a importância de sermos fiéis aos nossos valores, mesmo quando enfrentamos grandes desafios. Outro exemplo de fidelidade é o de Ruth, uma mulher moabita que escolheu ficar ao lado de sua sogra Noemi, mesmo após a morte de seu marido. Ruth poderia ter retornado ao seu povo e recomeçado sua vida, mas decidiu permanecer com Noemi e seguir o Deus de Israel. Sua lealdade foi recompensada quando ela encontrou Boaz, um homem bondoso que a acolheu e se casou com ela. A história de Ruth mostra que a fidelidade e o amor incondicional podem abrir portas para novas oportunidades e bênçãos inesperadas. A história de Maria, mãe de Jesus, é um dos maiores exemplos de fidelidade a Deus. Quando o anjo Gabriel lhe anunciou que ela daria à luz o Salvador, Maria aceitou o chamado com humildade e confiança, mesmo sabendo dos desafios que enfrentaria. Ela não traiu sua fé nem duvidou da promessa de Deus. Maria nos ensina que a obediência e a confiança em Deus podem nos levar a cumprir propósitos grandiosos,
mesmo quando não entendemos completamente o que está por vir. A história de Débora, uma juíza e profetisa de Israel, mostra que a fidelidade a Deus traz sabedoria e força para liderar. Débora liderou o povo de Israel em tempos difíceis e confiou em Deus para vencer as batalhas. Ela nunca traiu sua missão e sempre buscou orientação divina para tomar decisões justas. Sua vida nos inspira a confiar em Deus e agir com coragem, mesmo em situações de grande responsabilidade. Por fim, a história de Abigail nos ensina que a sabedoria e a humildade podem evitar grandes tragédias. Abigail era casada com Nabal, um homem tolo e arrogante. Quando Nabal insultou Davi e seus homens, Abigail interveio com sabedoria, levando presentes e palavras pacíficas para acalmar Davi. Ela evitou um grande conflito e mostrou que a fidelidade a Deus e a inteligência podem transformar situações difíceis em oportunidades de paz e reconciliação. A história de Raabe mostra como a fé pode transformar vidas. Mesmo com um passado questionável, ela ajudou os espiões hebreus e por sua lealdade, teve sua vida poupada quando Jericó foi destruída. Isso ensina que Deus valoriza a verdadeira confiança. A mulher samaritana encontrou Jesus e teve sua vida mudada. Apesar de seus erros, ele ofereceu a verdadeira água da vida, mostrando que Deus sempre dá novas chances. A mulher adúltera foi levada a Jesus para ser apedrejada, mas ele ensinou sobre perdão, dizendo que quem não tivesse pecado atirasse a primeira pedra. Essa história mostra que Deus deseja transformar vidas, não condená-las. Maria Madalena enfrentou dificuldades, mas ao conhecer Jesus, tornou-se uma seguidora fiel. Sua fidelidade mostra que Deus pode dar um novo propósito a qualquer pessoa. Priscila e Áquila trabalharam juntos como missionários, mostrando que servir a Deus em família traz grandes frutos. Eles ensinaram Apolo, ajudando a espalhar o Evangelho. Essas histórias mostram que Deus sempre oferece redenção. A Bíblia ensina que a fidelidade a Ele pode transformar qualquer situação. Sempre há uma nova chance para recomeçar e mudar a própria história. Se essa mensagem falou ao seu coração, eu te peço, não guarde só para você. Compartilhe com seus irmãos, com seus amigos, com aqueles que você ama. Espalhe essa palavra, porque juntos podemos tocar ainda mais vidas. Aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma mensagem. Isso é muito importante para que essa mensagem alcance mais pessoas. E antes de sair, abençoe também aqueles que estão assistindo junto com você. Deixe um comentário com um amém ou uma palavra de bênção, porque isso faz toda a diferença. Quero te convidar a continuar conosco. Clique no vídeo que está aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que ele vai edificar ainda mais a sua vida. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.